Bem-vindos de volta ou bem-vindas de volta ao Papo Íntimo MWB, hoje com um assunto muito importante. Eu vim a caráter para falar um pouquinho sobre Dezembro Laranja. E para falar sobre Dezembro Laranja, que é esse assunto sobre câncer de pele, que todos os dias a gente está no consultório olhando as pintinhas das nossas pacientes e muitas vezes mandando para as biópsias, eu chamei aqui minhas duas amigas queridas, Dani e Ivna, para explicarem um pouco mais sobre esse assunto. Dani, primeiramente, eu queria que você me explicasse o que é câncer de pele, o que causa esse tipo de lesão. Câncer de pele é uma lesão cutânea, a mais comum no mundo, né? O câncer de pele, entre todos os cânceres, é o mais comum. Ele se manifesta por meio de alguma lesão cutânea, pode ser uma pintinha, uma bolinha, enfim, na superfície, principalmente exposta à radiação ultravioleta ou ao sol. A gente pode ter câncer também nas áreas cobertas, mas ele principalmente aparece nas áreas expostas, porque o sol é o principal fator implicado no aparecimento do câncer de pele. Então é geralmente uma pintinha que vai sofrer uma modificação por conta do sol. E quando eu tô ali vendo essa pintinha, o que eu preciso enxergar nessa pintinha para me preocupar? Então, existem alguns tipos de cânceres de pele, né? Alguns que são os mais comuns, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. A gente remove essa pintinha e resolve o problema. E tem o câncer de pele, que é o melanoma, que todo mundo conhece, que é um pouco mais agressivo. E para esse tipo de câncer, a gente tem um screening que a gente faz, a gente usa o ABCDE. E o que é o ABCDE? São algumas características que a gente avalia naquele câncer para saber se ele tem risco de ser um melanoma ou não, porque é o tipo de câncer que a gente precisa tratar com mais rapidez, né? E acompanhar por mais tempo. Então, o A significa assimetria. A gente divide uma lesãozinha em 4 e se ela for igualzinha nas quatro divisões, ela é simétrica, ou seja, a chance é menor daquilo ali ser uma lesão maligna. Se ela for maior de um lado, menor do outro, se ela for tortinha, a gente já tem que ficar de olho nela. O B é em relação às bordas dessa lesão. Eu espero que uma lesão tenha as bordas lisas e bonitinhas, né? Se ela for parecida com o mapa do Mundi, por exemplo, que ela tem aquelas bordas irregulares, é mais um motivo para a gente ficar de olho nessa lesão também. O C fala em relação à cor. Uma lesão benigna, eu espero que ela seja toda da mesma cor, ela é uniforme, ou toda preta, ou toda marrom, ou toda azul, mas de uma cor predominante. Quando eu olho para essa lesão e eu vejo uma área que tem uma cor diferente, isso também precisa chamar a minha atenção para uma investigação um pouco mais profunda. O D significa diâmetro, que é em relação ao tamanho dessa lesão. Lesões acima de 0,6 centímetros são lesões que precisam ser acompanhadas com mais cuidado, porque elas têm um risco um pouco maior de serem um melanoma também. E o E é em relação à evolução daquela lesão. Então, ela era uma lesão que estava ali, sempre tive uma pintinha, de repente ela cresceu, ela começou a sangrar, ela começou a coçar, ela ficou com alguma característica diferente num período de tempo que eu pude notar. Então essa evolução, que não é o esperado, também chama a minha atenção para que ela seja investigada. E a investigação geralmente a gente faz por uma biópsia. Se essa lesão for pequena, nós removemos a lesão completamente. Se ela for uma lesão grande, a gente remove um pedacinho dela, estuda e depois decide se remove o restante ou não. Então a gente entendeu que, de uma forma geral, o câncer de pele, ele tem cura quando a gente tira aquela pintinha. Muitas pessoas ficam com medo, nossa, minha mãe tem câncer de pele, né? E assim, como se fosse uma coisa que levaria à morte. De uma forma geral, o câncer de pele, ele é mais autolimitado, ele acontece e termina ali. O problema é se a gente vai deixando ele crescer e ele passa daquele lugarzinho onde ele tá. Eu queria um pouquinho, Ivna, que tu me falasse sobre o exame. Qual é a forma que a gente utiliza para verificar isso que a gente vê, né? Eu enxerguei na minha casa essa pinta. E como que o médico vai conseguir ver com mais propriedade o que está acontecendo ali? Qual que é o exame? Bom, o exame se chama dermatoscopia. Então, com uma lupa que a gente consegue um aumento de 10 a 20 vezes, que é o dermatoscópio, a gente consegue fazer o exame dessas pintas ou dessas lesões. Não é só utilizado para pintas, pode ser utilizado para outras lesões também. E aí existe um critério que já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos para poder estabelecer se essa pinta ela fala mais a favor de benignidade ou de malignidade. Benigno é o que é bom, maligno é o que é câncer. Então, câncer por si só já é maligno, então não precisa dizer câncer maligno, gente, só porque as pessoas falam, o câncer é benigno ou maligno. Se é câncer, ele já é maligno, então tem coisas que falam mais de maligno, né? Exatamente, já existem critérios protocolados e padronizados para poder estabelecer se essa lesão ela vai ser
mais para boazinha ou mais para mazinha, e isso vai nos dar um aviso de, olha, preciso que você me retire, preciso que você me estude, e para poder deixar o paciente tranquilo e a gente também. Falando um pouquinho ainda sobre câncer de pele, na criança, existe câncer de pele? Existe câncer de pele na criança, existe melanoma na criança, não é algo comum, é raro, mas existe. E tem muita ligação com a história familiar. Então, se um paciente, uma criança, ela tiver queixa de uma pinta estranha, que tem mudado, e tiver um parente próximo, avô, avó, pai, mãe, com história de melanoma, a indicação vai ser retirar essa pinta para poder fazer o estudo. Além disso, as lesões nas crianças, elas podem não obedecer à regra do ABCDE completamente. Elas podem ter a coloração diferenciada, elas podem ter um surgimento espontâneo também diferenciado, e isso é uma questão que precisa ser avaliada com cuidado. E o também é uma coisa legal, que o na criança ele não vai ser considerado porque a criança já está em crescimento, a criança já está com a pele esticando, então tudo que está nela vai ser esticado junto. Então, a evolução não é um critério muito importante para a criança, porque a pinta já vai estar crescendo de qualquer forma junto com a criança. Bela, eu queria perguntar para ti uma coisa. Na parte íntima, a gente também pode ter câncer de pele? Sim, a região íntima ela é composta de pele e mucosa. Então é importante na hora do exame ginecológico a gente fazer uma avaliação detalhada das pintinhas dessa região, e se a gente suspeitar de algum critério de malignidade, fazer sim a biópsia e proceder à investigação. Vocês viram, gente, que interessante? Como é importante essa ajuda do médico, né? É no adulto, é na criança, é na parte íntima. E Dani, eu queria te perguntar se tem algo no nosso dia a dia que a gente pode fazer para que a gente previna de ter câncer de pele. Com certeza, Má. Como o câncer de pele está diretamente relacionado à exposição solar, né, ou à exposição aos raios ultravioleta, é imprescindível o uso de proteção solar. Ela pode acontecer por meio dos nossos protetores solares, né, que tem os filtros solares, químicos e físicos, né, ou inorgânicos, e também por meio de aparatos, né, óculos de sol, chapéus, roupas adequadas para proteção UV, né. A rigor, a nossa roupa já nos protege, mas existem materiais que têm uma proteção UV superior. Então, o mais importante de tudo no uso do protetor solar é a sua reaplicação, então é a quantidade adequada e a reaplicação. Na verdade, a gente tem orientado que o paciente aplique 2 camadas de protetor solar e que essa aplicação seja feita 30 minutos antes da exposição solar. Isso eu acho muito, muito importante, porque ainda mais nós mães, quem tem filho e às vezes mais de filho, deixa para aplicar o filtro solar quando já chegou na piscina, quando já chegou no sol, e aí a gente já vai estar perdendo essa proteção inicial, né? Exatamente, às vezes a gente não vai aplicar adequadamente, porque nós já estamos num ambiente distraídos. Assim, existem vários estudos que mostram que às vezes na aplicação a gente não consegue cobrir satisfatoriamente toda aquela área. Por isso que a gente recomenda que se aplique 2 vezes. Você aplica, espera secar um pouquinho e aplica de novo, porque essa segunda camada ela promove uma proteção superior. Então, o protetor solar e a proteção solar física, né, por meio das roupas e dos acessórios, é imprescindível, principalmente agora no verão, onde a nossa incidência solar aumenta e se torna muito mais perigosa a exposição solar. Ivna, eu queria te perguntar se existem pessoas que precisam de alguma forma mais criteriosa, com mais frequência, fazer esse exame, né? A gente hoje disponibiliza não só do dermatoscópio em lupa, mas a gente também tem o dermatoscópio, aquele scanner da pele mesmo, né? Que a gente tem o Photo Finder, como por exemplo. Se tem pessoas que deveriam procurar esse tipo de ajuda médica em alguma ocasião? Sim, as pessoas com mais de 20 pintas, elas devem com mais frequência ser examinadas, pelo menos 2 vezes no ano. E as pessoas com mais de 100 pintas, elas têm um risco de melanoma, de desenvolver esse câncer de pele, e elas precisam ser analisadas também com frequência. Os branquinhos, as pessoas que têm mais branquinhas, né? Com frequência. As crianças, as pessoas que têm um histórico de na infância ter tomado muita exposição solar, muito torrão na praia, isso também afeta, já é um dano, já é uma memória que se tem de fotodano. A gente sabe que até 50% do fotodano ocorre até os 18 anos de idade. Pelo amor de Deus, mamãe, vocês estão ouvindo isso?
o torrão do seu filho de hoje vai refletir na vida adulta. Isso é um dado muito importante, porque parece muito bonitinho aquele rostinho, né, todo rosadinho, mas isso pode trazer uma repercussão a longo prazo. Exatamente. As crianças que são muito branquinhas, que têm o olho claro, a pele muito clara, elas também são mais predispostas. As crianças que têm sardas, elas também estão mais predispostas. As que nascem com albinismo. Mas que nascem com aquelas pintas grandes. Aquelas pintas de nascença mesmo. Isso, chama nevo congênito, e se tem uma grande e várias ao redor, isso também é um risco. Então essas pessoas que já têm essa história, e lógico, se tem um familiar que tem a história de melanoma, elas precisam ser analisadas com mais frequência. Muito bom, gente. Então, as diquinhas que a Dani deu foram ótimas, de aplicar o fio solar 30 minutos antes da exposição. Observe também os seus filhos, seus familiares, para que isso não seja... E como a Dani falou, gente, é o câncer mais comum do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha agregado na vida de vocês. Observem, busquem o médico e façam seu exame anualmente. Gente... O próximo tema, falando de verão, eu acho que é uma das nossas grandes crises, que é a flacidez corporal. Então a gente espera você na semana que vem para esclarecer mais dúvidas sobre esse tema. Beijão, fiquem com Deus.